Fala, aluno do oitavo ano, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá curtindo o som aí, né? Só que agora chegou a hora da correção do teu exercício lá do teu caderno de atividade, página 10, 11, 12, pra gente fechar esse assunto, né? E continuar já agora com o assunto do teu segundo livro, do teu segundo bimestre, tá certo? Então eu, professor Jaime Machado, hoje vou fazer a correção do teu exercício página 10, 11 e 12, e aí nas próximas videoaulas a gente vai já entrar no teu livro volume 2. Vamos nessa, oitavo ano? Gente, que saudade de vocês. Nesse processo que a gente está passando agora é necessário ficar em casa, mas nós não vamos perder o contato porque nós estamos enviando as aulas para vocês, as atividades, tá certo? Não deixem de fazer as nossas atividades, tudo bem? Então vamos fazer a correção, gente? Vamos lá. Essa atividade, você pode pegar o seu caderno de atividades para fazer a conferência do exercício que eu mandei. E vou repetir, não deixe de fazer suas atividades, é muito importante que a gente consiga seguir nesse nosso processo de aprendizagem. Tudo bem? Então, em nome da escola, desde já, eu agradeço a todos pela compreensão e pelo empenho nesse momento tão diferente para todo mundo. Beleza? Então, bora lá continuar a nossa correção agora sobre circuitos elétricos, tá? E nós paramos na página 10, só que nós paramos na questão 11. Agora a gente começa na página 10, questão 12, beleza? Então na questão 12 diz assim, ó, é uma questão que a gente vai falar agora só sobre circuitos elétricos, tá bom? Com relação aos estudos sobre circuitos elétricos, assinale a alternativa correta, ou as alternativas corretas, perdão, ou seja, tem mais de uma. A projeção aqui, gente, ela é do meu livro de professor, então você já tem as respostas aí, mas aí eu vou te falando as respostas e nós vamos debatendo, se for o caso, tá bom? Então não deixa de conferir. Então a questão número 12, você tem mais de uma alternativa correta. Vamos para a letra A, que você já está vendo marcadinha aí, né? Vamos só confirmar. São componentes básicos de um circuito elétrico: condutores, resistores e fontes de tensão. Lógico, né? Sem esses três componentes você não tem um circuito elétrico acontecendo. Você precisa ter ali um condutor de energia, um resistor e uma fonte de tensão para que possa acontecer o circuito elétrico, beleza? Vamos para a letra B, que você já está vendo também marcadinho, então tu vai marcar A e vai marcar B. Vamos conferir a B. São exemplos de fontes de tensão: pilhas, baterias e tomadas energizadas, correto? Corretíssimo, pode marcar, porque esses exemplos que foram dados na questão, eles são fontes de tensão, tá certo? Pego minha pilha, coloco lá no meu rádio, vou escutar, ele está gerando energia para que eu possa estar usando esse objeto que é o rádio. Pego outros exemplos, baterias e tomadas energizadas, elas têm condições de gerar energia. Beleza? Oitavo ano. Então vamos para a letra C. Os resistores têm exclusivamente a função de resistir a passagem de corrente elétrica, diminuindo riscos de incêndio. Essa é uma alternativa que você não vai marcar, porque essa alternativa está incorreta. Os resistores transformam energia elétrica em outra forma de energia, por exemplo, em energia térmica. Ele transforma energia em outro tipo de energia. Ele transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Então ele não tem a função de resistir à passagem de energia. Beleza, oitavo ano? Letra D, pode marcar a letra D porque ela diz assim: é possível que o ímã sofra atração ou repulsão nos arredores de um fio que esteja conduzindo eletricidade. Lógico, né? Vocês viram que quando nós falamos de ímã, nós falamos de um ponto positivo, ponto negativo, falamos que os opostos se atraem, demos vários exemplos, né, da gente colocar muitas vezes ímãs com a mesma carga e eles se repelirem, né? E nós falamos também, se eles tiverem cargas opostas, eles vão se atrair. Então, nesse caso, você pode marcar, porque aos arredores de um fio, ele está ali conduzindo eletricidade, tá certo, oitavo ano? E a letra E da 12ª questão diz: o ar seco é um bom isolante elétrico e em uma situação poderá conduzir corrente elétrica, tá? Essa você não vai marcar porque ela não é uma alternativa que faz relação de circuito elétrico, porque na verdade em determinados casos, quando a tensão ela é aplicada em dois corpos separados,
pelo ar seco, né? Se ele for muito grande, ele vai se tornar um condutor elétrico, tá bom? E aí a situação diz que ele é o bom isolante elétrico. Ele não é um isolante, ele é um condutor elétrico. Beleza? Então seguimos para a página 11, questão 13, onde você tem aí uns quadradinhos para você preencher, né? Umas cruzadinhas para você preencher, e com o preenchimento que você vai fazer é de acordo com a resposta da pergunta que está numerada de 1 a 5. Então bora lá para a primeira questão, que diz: qual é o nome da carga elétrica? Muito legal, gente, esse exercício, muito bacana, porque ele te dá os conceitos bem rápidos e que você precisa deles, tá? Para poder matar a charada das questões. Qual é o nome da carga elétrica que na maioria dos casos constitui uma corrente elétrica? São os elétrons. Tá te dizendo qual é o nome da carga elétrica que na maioria dos casos constitui uma corrente elétrica. São os elétrons. Elétrons você tem aqui na primeira questão, você vai escrever ele bem aqui, ó. Opa, ficou muito grande. Elétrons, tá? Então você tem aqui os elétrons. Na verdade você vai colocar elétron, porque ele te pergunta qual o nome, né? Não quantos. Então elétron, tá? Segunda, qual é o nome do efeito que transforma a energia elétrica em energia térmica em um resistor? É o efeito Joule, né? Então você pode colocar aqui Joule, tá? No número 2, que vai dar tudo certinho. Terceira, qual é o termo físico utilizado para nomear o movimento ordenado das cargas elétricas? Qual é o termo físico que nomeia o movimento ordenado das cargas elétricas? Corrente elétrica. É o que está ali na vertical, número 3. Pode digitar, pode escrever lá corrente elétrica, que vai dar certinho, né? E a quarta diz: qual é o nome da grandeza física responsável por ordenar o movimento das cargas elétricas em um condutor? O nome dessa grandeza física é a tensão, tá? Então, item 4 ali, o T do corrente, você pode puxar tensão, que ele vai escrever direitinho ali, tá bom? Vai dar certinho nos quadradinhos. A quinta diz o seguinte: que componente elétrico dificulta a passagem da corrente elétrica em um circuito elétrico? Qual é o componente elétrico, tá? Que componente elétrico dificulta a passagem da corrente elétrica em um circuito elétrico? É o resistor. Então pode escrever ali resistor, que dá certinho. Vamos para a 14ª questão, tá? 14ª questão muito interessante. Para você colocar V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Depois você vai reescrever as sentenças falsas, corrigindo os seus possíveis erros. Então, a letra A diz assim: um condutor elétrico é um dispositivo que facilita a passagem da corrente elétrica. Impossível você, aluno do 8º ano, errar isso, né? Ele está dizendo, um condutor elétrico, ele é um dispositivo que vai facilitar a condução de energia. Beleza? Então, é verdadeiro. Vamos para a letra B. Um isolante elétrico é um dispositivo em que não há passagem de corrente elétrica, pois não apresenta elétrons. Alternativa falsa, tá? Por quê? Porque um isolante elétrico, ele é um dispositivo que dificulta a passagem da corrente elétrica, porque ele apresenta poucos elétrons livres, tá? Aí ele está te afirmando que ele não apresenta elétrons. Na verdade, ele apresenta poucos elétrons livres. Tudo bem? E aí, né, esses elétrons, eles não têm uma facilidade ali para estar se movimentando no interior do material, porque eles estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. Eles não estão, naquele momento ali, fazendo com que o dispositivo ele emita a passagem de corrente com intensidade, tá bom? Então, é uma alternativa falsa aí. O isolante elétrico, ele é um dispositivo em que permite baixíssima passagem e os elétrons, eles estão em baixa quantidade. Tá, beleza? Letra C. Em um circuito elétrico, uma fonte de tensão é a principal responsável pela existência de uma corrente elétrica. Verdadeirão, tá? Verdadeiro. Em circuito elétrico, uma fonte de tensão é a principal responsável pela existência de uma corrente elétrica. Ela vai distribuir a corrente elétrica por onde tiver que distribuir, aos meios ligados a essa corrente. Beleza? Letra D. O efeito luminoso da corrente elétrica é o efeito pelo
qual determinada intensidade luminosa se transforma em corrente elétrica. O efeito luminoso da corrente elétrica é o efeito pelo qual determinada intensidade luminosa se transforma em corrente elétrica. É falso, tá? Porque o efeito luminoso da corrente elétrica é o efeito cuja passagem da corrente elétrica por determinado material provoca emissão de luz, tá bom? Ele provoca emissão de luz e não é, né, um efeito determinado aí pela intensidade luminosa que se transforma em corrente elétrica. Não, tá? Ele provoca uma emissão de luz quando eu estiver falando de efeito luminoso. E a letra E, o efeito magnético da corrente elétrica pode ser encontrado em fechaduras magnéticas. A gente até falou lá da fechadura do portão do CEPIT, lembra? Quando eu citei para vocês em sala de aula. Então, é um exemplo aí de efeito magnético. Em outras portas que você encontra fechaduras magnéticas, ele parece que encaixa e gruda para que a porta fique fechada. Beleza? Estamos chegando aqui na nossa penúltima questão do nosso exercício de hoje. Preencha a tabela indicando se o material é condutor, se ele conduz energia elétrica ou se ele é um isolante elétrico. Beleza? Nós temos aqui uma luva de borracha, né? Então, a luva de borracha ela é um isolante elétrico. A gente até comentou que muitos das pessoas que trabalham na companhia de energia da nossa cidade trabalham com luvas desse jeito, tá bom? Então, ele é um isolante elétrico. A B, ele fala aqui, né, parece que são fios de cabos de cobre, né? Então, lógico, né, que é um condutor elétrico. Aqui você tem vidros, né? Os vidros, eles são isolantes elétricos, né? Conduzem aí pouquíssima energia elétrica, conduzem pouquíssima corrente elétrica, melhor dizendo. Então, ele é um isolante. Essa chapazinha aqui parece uma chapa de ferro, né? De metal, melhor dizendo, ela é um condutor elétrico, tá certo, gente? E a letra E, você tem aqui as latinhas de alumínio e são condutores elétricos também. Então, queridos, passamos aqui para a 16ª questão, ela invade um pouquinho a próxima página, a gente vai seguir, tá? Vai te colocar, corrigir a 16ª completa, tá? Se você não fez, não se preocupe, o tio Jaime vai corrigir para você aqui. Bom, complete corretamente as lacunas conforme as definições relacionadas com circuitos elétricos. Encontre as respostas no caça-palavra. Letra A. Elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. De cargas elétricas seria corrente, o preenchimento da letra A. Corrente você vai encontrar bem aqui, ó, no caça-palavra, bem aqui no cantinho, ó, de baixo para cima, corrente. Beleza? Vamos para a letra B. Se opõe à passagem da corrente elétrica. Quem é que se opõe? São os resistores, né? Então você tem bem aqui, ó, resistores, são eles que se opõem, tá? Aí a passagem da corrente elétrica. Letra C diz: o efeito é a geração de energia luminosa na qual passa uma corrente elétrica, é o efeito luminoso, né? Então você tem luminoso, cadê? Bem aqui, ó, efeito luminoso, tá? Bem aqui, é o efeito aí que gera a energia luminosa. A letra D, o efeito é a produção de um campo magnético por meio de uma corrente elétrica, é o efeito magnético, né? Não tem nem como errar essa questão aí. O efeito magnético, ele que vai fazer todo esse processo aí. Deixa eu ver se eu acho o efeito magnético aqui. Joule, luminoso, magnético. Tá aqui, magnético, né? Aqui de baixo para cima, ó, aqui no centro, magnético. Beleza? Bom, letra E. Elétricos, em geral, não são capazes de conduzir eletricidade, são os isolantes, né? Os isolantes elétricos, eles não são capazes aí de conduzir eletricidade. Deixa eu ver onde você vai ter isolantes. Ah, bem aqui, ó. Você tem daqui, ó, de cima para baixo, isolantes, tá? Vou deixar essa imagem depois aí um pouquinho para você conferir. Letra F, são responsáveis por fornecer tensão para um circuito. São os geradores. Os geradores têm essa função aí, né? E eles estão bem aqui embaixo, ó. Vou pintar bem aqui, ó, de trás para frente, lá embaixo. Os geradores são os responsáveis aí por gerar, fornecer tensão em um circuito. Letra G.
Elétricos são materiais que conduzem eletricidade, são os condutores. Não confunde gerador com condutor, tá? Os geradores eles fornecem, eles geram energia para o circuito, os condutores são quem vão levar. Então, os condutores estão bem aqui, ó. Condutores, tá? Condutores você pode colocar aí, que é a resposta da letra G. E a letra H, o efeito é o fenômeno na qual a energia elétrica é transformada em energia térmica, é o efeito Joule. Onde está o efeito Joule? Bem aqui embaixo, ó. Joule, tá certo? Então, eu vou deixar projetado aqui para quem de repente não anotou. E aí, meu aluno, as próximas questões, lembra que eu falei que eu não iria cobrar esses cálculos na tua prova? Pois é, esses cálculos a gente precisaria estar de uma forma mais presencial para poder estar fazendo, então por isso que eu não segui adiante com o teu exercício. Mas a gente já está no caderno de atividade, então o que a gente vai fazer? O oitavo ano, a partir da próxima aula, nós vamos entrar no teu volume 2 com um assunto novo. Tudo bem, oitavo ano? Espero ter contribuído um pouquinho para o teu conhecimento nessa nossa aula. O Centro de Educação Professor Irene Torres agradece a compreensão por esse momento tão importante que a gente está passando e eu deixo aqui, enquanto teu professor, o recado para você. Não pare de estudar o tempo inteiro, procure estudar, não perca tempo com coisas que não vão te somar nada, pega, vai assistir videoaula, assiste 2, 3, 4 vezes, comenta com o teu colega na internet, nos grupos de WhatsApp, no que você puder, mas não para de estudar, beleza? Beijo do tio Jaime, até a nossa próxima aula.